Graça e paz, meus irmãos. Quero mandar um abraço muito especial para o meu amigo pastor Joel Aguilar e a sua esposa, assim como a todos os irmãos em Cristo Jesus que acompanham o programa Olhando para Cristo. Eu quero meditar com os amados sobre o tema lições práticas do amor de Deus em nossas vidas. Lições práticas do amor de Deus em nossas vidas. O texto bíblico que nós escolhemos para falarmos aos irmãos encontra-se na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, leremos a partir do versículo 7 até o verso 10. Está escrito assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Uma das grandes declarações do apóstolo João, aqui na sua primeira carta, encontra-se no verso 8, a parte B do versículo, quando ele diz: Deus é amor. E as Escrituras Sagradas nos apresentam o amor como sendo um atributo de Deus. Os atributos de Deus são características que definem o ser de Deus e, portanto, é impossível separá-los. Sendo o amor um atributo de Deus, indica que o amor não é simplesmente uma qualidade que Deus possui, mas o amor diz respeito à sua própria natureza, à sua essência. Diz o apóstolo: Deus é amor. Dessa maneira, o amor flui de Deus como uma fonte inesgotável que jorra infinitamente. O amor é parte do caráter divino, sendo eterno, infinito, soberano. E, além disso, nós não precisamos fazer absolutamente nada para que Deus nos ame. Com um amor profundo, Deus nos amou. E esse amor não se baseia em condições para ele existir, porque Deus é amor. E não há nada que nós possamos fazer para aumentar ou para diminuir esse amor que Deus tem por nós. Sendo Deus amor, quais são as lições práticas do amor de Deus para as nossas vidas? A primeira lição que eu quero destacar é que o amor de Deus, ele se manifesta por meio das suas misericórdias. A palavra misericórdia, ela tem origem latina e é a junção de duas palavras, que é miserere, que é ter compaixão, e cordis, coração. Portanto, misericórdia é a compaixão do coração. Mas quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós podemos claramente perceber que a misericórdia tem a ver com o amor pactual que Deus tem para com o seu povo, a despeito da sua indignidade e da sua infidelidade. Deus tem demonstrado o seu amor por meio da sua misericórdia para com o seu povo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos que a noção de misericórdia ela se confunde com a graça de Deus.
Graça é ter compaixão por alguém que sofre necessidades, que está em angústia desesperada, que está em dívida que não se pode pagar. Assim, o ser humano tinha uma dívida muito grande com Deus, que ele não poderia jamais honrar essa dívida para com Deus. E, portanto, a graça volta-se para esse homem culpado que deve. E a misericórdia de Deus volta-se para aquele que é miserável. Ele não tem condições nenhuma de honrar o seu compromisso diante de Deus. A Bíblia vai dizer, portanto, que Deus é o Pai das misericórdias. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 22, ele diz: a benignidade do Senhor jamais se acaba, porque as suas misericórdias não têm fim. Paulo, ainda escrevendo a Tito, no capítulo 3, a partir do verso 3 também, diz: porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, éramos invejosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovação pelo Espírito Santo que nos deu. Que esse Espírito que Ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou a sermos misericordiosos. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versos 36, está escrito: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 21 e diante, está escrito: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é misericórdia. Sede misericordioso, como é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, ainda vendo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutualmente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A misericórdia, portanto, meus queridos, é um ato de Deus, e que Ele imputa a justiça perfeita de Cristo aos pecadores eleitos, propiciando a manifestação do seu
grandioso amor com que nos amou. Pelas suas misericórdias, Deus perdoa definitivamente a transgressão do seu povo por meio do sacrifício do seu único Filho, Jesus Cristo. A segunda lição que eu quero destacar nesse momento é que o amor de Deus também se manifesta por meio da sua graça. E graça vai envolver temas como perdão, salvação, regeneração, arrependimento e o próprio amor de Deus. A graça, você sabe, é o favor imerecido de Deus em relação ao ser humano. A graça divina nos remete ao amor de Deus, a esse amor ágape, que João escreve no seu Evangelho, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no capítulo 1, verso 17, o João ainda vai afirmar: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça, portanto, meus amados irmãos, entrou no mundo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, ele diz: porventura a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ainda escrevendo aos Romanos no capítulo 3, Paulo vai dizer: porque todos pecaram e estão destituídos, separados da graça de Deus, e são justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Dessa maneira, a graça de Deus é o seu grande amor em ação, quando Deus prova o seu amor, enviando o seu Filho como resgate, como propiciação pelo nosso pecado. Por isso, quando Cristo morreu na cruz, com seus braços abertos, ele diz: está consumado. É a palavra grega tetelestai, a dívida está paga em Cristo Jesus pela sua graça. Eu não precisei fazer absolutamente nada. Deus nos amou e nos deu graciosamente a sua graça em Cristo Jesus. Dá para entender as lições práticas de como se manifesta o amor de Deus em nossas vidas? A Escritura Sagrada nos afirma, primeiro, que Deus é amor. Essa é uma das grandes declarações que o apóstolo João nos fez na sua carta, capítulo 4, verso 8, a parte B. Portanto, é um atributo de Deus, e o amor é imutável, é infinito, é inesgotável e é eterno. Esse amor manifestou aos seres humanos separados de Deus, suas misericórdias. Essa é a grande lição prática do amor de Deus para nossas vidas. A segunda lição: se manifestou por meio da sua graça, a graça ora. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que Deus, sendo rico em misericórdia, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida. Ele nos vivificou justamente com Cristo. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de obra, para que ninguém se glorie. Vem da graça redentora, a graça que nos dá vida e vida em abundância. Forte abraço para você, que Deus te abençoe e que essas duas lições destacadas possam te alcançar sobremaneira e que façam de você, ou que leve você a conhecer mais um pouco desse amor de Deus em ação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.